Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer a correção da atividade da semana 1, que tem como tema aí a estatística, né? E nessa primeira semana, vamos estar falando aí sobre a mediana, média e sobre a moda também. Então vamos lá na primeira questão, né? O enunciado aí diz o seguinte: que na estatística, uma maneira para a gente lidar com conjuntos grandes de dados é usar uma planilha, né? E esse exercício 1 aqui, ele vai ilustrar como. Aí temos aí a seguinte situação, problema, né? Um radar instalado em uma rodovia está em fase de teste e capturou as velocidades de 20 veículos, mostradas na figura a seguir. Digite os valores em uma planilha, conforme mostrado. Em seguida, em uma célula vazia, digite igual média, abre parênteses, e depois selecione o conjunto de células contendo os dados. Para finalizar, feche o parêntese e tecle Enter. Aí, ao final desse passo a passo de como organizar uma planilha, de como encontrar a média no Excel, tem a seguinte pergunta: qual a velocidade média dos veículos? Né? Então, no enunciado aqui, o que o enunciado nos proporciona aí para a gente resolver essa questão? Primeiro fala que nessa fase de teste, o radar ele capturou 20 veículos ao total. Então temos aqui, ó, 20, vamos chamar de N, é o número total de veículos, né? Total de veículos. E no enunciado pergunta qual a velocidade média dos veículos. Então o que a gente procura aqui é a média. A média é denotada pela seguinte notação: x, x e um traço em cima. Essa é a nossa média. E como é que a gente vai calcular essa média? Essa média, a média geralmente ela é calculada pelo número total de dados dividido pelo número da soma de todos os dados coletados dividido pela quantidade total dos dados. Ou seja, a gente divide todos esses valores aqui e divide pela quantidade total deles, que é n, né? Então, quando a gente faz essa soma, a gente tem aí que o valor da soma de todos esses dados vai ser 1530. 1530. E a quantidade total dos dados aí vai ser 20, né? O que é 1530? 1530 vai ser a soma total desses dados aqui dentro dessa tabela. Então, vou somar todos esses dados, né? A soma total deles vai dar 1530. Mas por que eu vou dividir por 20? 20 é o número total de elementos que tem dentro dessa tabela. Então, para a gente encontrar a média, a gente precisa dividir a soma total dos dados, a soma total dos dados dividido pela quantidade total deles. Então aí a gente vai ter que a nossa média vai ser 76,6. O enunciado está pedindo a média em quilômetros por hora. Então a média aí vai ser 76,6 quilômetros por hora. Então essa aqui é a nossa resposta dessa questão 1, que é um exercício sobre média. A questão 2, ela fala que existe também outra maneira da gente estar usando a tecnologia para a gente tratar, resolver dados estatísticos, né?
E ela fala que essa outra maneira é a linguagem, usar a linguagem de programação. E dar um exemplo. Aí, né? Que foi sobre um levantamento de preço do litro da gasolina. Aí seria em reais, em dinheiro, em diversos postos de combustível de Belo Horizonte. Aí, no enunciado, mostra a tabelinha aqui com os preços, com os dados que foram coletados. E tem uma pergunta aqui embaixo, que fala, que é uma pergunta aqui embaixo que diz: o código em Python a seguir calcula e mostra a média, a mediana e a moda. Quais os valores serão encontrados? Diretamente aqui com esse código, tá vendo aqui, ó, em programação. Temos os dados que foram coletados, né? Aqui embaixo temos o código, temos da média, aí a gente colocava aqui dados, mediana, colocávamos os dados aqui e no final colocava print, média, mediana e moda. Quando a gente colocava print é para calcular todas esses três valores, né? Como a gente não tem aqui um programa adequado aí para a gente estar fazendo, a gente vai fazer o cálculo direto, um cálculo. Então, o primeiro aí que a gente vai procurar é a nossa média, né? A nossa média. Então, qual vai ser a nossa média? Lembrando que a média ela é o valor total da soma dos dados coletados dividido pela quantidade total de elementos que a gente tem, ou seja, a quantidade total desses dados. Então, vamos ter aí que quando a gente soma, esse total vai dar 136 e 77. 136 e 77. E a quantidade total de elementos que a gente tem, é 25 elementos. 25 elementos. Quando a gente faz essa soma, a gente encontra aí como resultado 5,4708. Quando a gente arredonda, fica 5,47. Então aí o valor aí médio em reais vai ser 5,47, né? A mediana, o que é a mediana? Como vocês viram lá, mediana é o valor do meio. É o valor do meio. Mas para a gente encontrar a mediana aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esses dados que estão dentro da tabela. A gente pega esses dados que estão dentro da tabela e a gente coloca em ordem crescente ou decrescente. E o valor do meio, aí, o valor do meio é o valor da nossa mediana. O valor que a gente encontra no meio é o valor da nossa mediana. Então, por exemplo, a gente encontra um valor no meio. Tem 7 dados. Então, desses 7, a gente conta primeiro daqui para cá. 1, 2, 3. O quarto vai ser nossa mediana. Por quê? Antes dele tem 3 e depois dele tem 3. Então, é o nosso valor do meio. A continha que a gente pode estar fazendo é o seguinte. A gente divide 25 dividido por 2. Quando é um número ímpar, a gente divide 25 por 2, que vai dar o quê? 12,5. 12, 12, opa, calma aí. 12,5.
Então, o número real mais próximo de 12,5 aí vai ser o 13º, 13, que a gente vai colocar aí como 13º. Então, a nossa mediana, ela vai ser o 13º número do nosso rol de dados. E qual vai ser esse 13º número? Vamos contar. Então, a gente conta e quando chegar no 13º, ela vai ser a nossa mediana. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a nossa mediana aqui, ó, vou intercircular aqui, vai ser 5,39. Mas, como é que eu vou realmente saber? Se você contar a partir dele, quantas vai ter? Se antes dele teve 12 até chegar a ele, então a partir dele vai ter quantas? Vamos conferir se é 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, temos aí que a nossa mediana vai ser 5,39. Então, esse aqui vai ser o valor da nossa mediana. O outro valor que o enunciado pede para a gente calcular é a moda. Mas o que é a moda? A moda é aquele número que mais se repete. Quando você ouve falar de moda, você vê que é algo repetitivo, algo que todo mundo está usando. Então, é algo bem repetido. Então, nesse caso, a moda na estatística é aquele número que mais vai se repetir. Então, qual o número nesse rol aí que mais vai se repetir? Aqui a gente tem que o número que mais vai se repetir vai ser o 5,1, que a gente tem ele aqui duas vezes. Então, o primeiro aqui vai ser 5,1. Mas tem algum outro? Pode ser mais de uma moda? Pode ser mais de um número que vai repetir na mesma quantidade? Sim, pode ser. Então, aqui a gente tem o 5,1 que repete e o 5,23. Então, a gente tem duas modas, que é 5,1 e 5,23. Na verdade, lá na tabela aqui, ó, tá 5,10, né? Então, os valores que mais repete é 5,10 e 5,23. Já nessa questão 3, fala o seguinte: suponha que você seja o presidente da Agência Nacional de Petróleo, né? E a partir desse fato você queira criar um índice que vai representar o preço médio do litro de combustível no Brasil. E esse índice, ele será uma média ponderada, né, dos valores de preços médios de combustível, na forma que vai ser explicada aí abaixo. Aqui fala, vamos admitir que a cada 100 litros, ou seja, temos aqui 100 litros de combustível consumido no país, 50 litros será de óleo diesel, que eu vou colocar representado pela letra D, óleo diesel. 30 litros será de gasolina, que eu vou representar pela sigla G aí, pela letra G. E 20 litros por etanol, vai ser representado pela letra E, né? Então essas proporções elas serão usadas como peso. E digamos que os preços médios desses valores combustíveis seja o diesel vai estar 5,40, a gasolina 5,50. Desculpa, o diesel ele é 4,40. 4,40, a gasolina 5,50 e o etanol 4,60. Usando esses dados, qual será o índice encontrado por você?
Então aí a gente vai usar a fórmula de média ponderada, onde tem os pesos aí. Então a gente pega o peso, pega o valor do peso, que tem, no caso aí vai ser os 50 litros, e multiplica pela média, pelo valor da média aí do valor da gasolina. Então a gente vai ter aí que a média ponderada ela vai ser 50, a primeira aí, 50 vezes 4,40 mais 30 vezes 5,50 mais 20 vezes 4,60. E a gente divide pela quantidade total de litros, que vai ser 100 dividido por 100. Quando a gente faz essa multiplicação e essa soma, a gente tem um resultado aí que é 447 dividido por 100. Então a gente vai ter aí 4,47. Então a nossa média ponderada aí vai ser 4,47. Também vai ser, na verdade, o nosso índice.